Gente, paz, está começando mais uma aula do Sala Teológica e na aula de hoje iremos estudar sobre o panorama do Antigo Testamento. Isso mesmo, uma nova matéria, novos conhecimentos. Na aula de hoje iremos falar a respeito dos 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros que iremos falar em seu panorama, iremos falar somente autor, título, tema, esfera de ação e pessoas chaves. Vamos lá para mais uma aula? Pois bem, o primeiro livro é o Gênesis. Gênesis faz parte dos 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco. No grego, 5, penta 5, teuco rolos. Pentateuco, que se refere aos 5 primeiros livros, a qual eu acabei de citar. Gênesis significa princípio, origem, nascimento. O nome Gênesis foi dado pela Septuaginta. A gente já falamos da Septuaginta aqui em outras aulas, que a Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, isso mesmo. A primeira palavra que aparece no hebraico, e a gente já estudou aqui, é Bereshit, Bereshit, que é referente a Gênesis. Gênesis, que é referente a Gênesis, que significa no princípio. No princípio. Gênesis relata o começo de tudo, Gênesis relata o começo de tudo. Quem é o autor do livro do Gênesis? Gente, o livro do Gênesis não revela quem é o seu autor, mas outros livros apontam a Moisés. A gente vê isso em Êxodo, capítulo 17, verso 14, Daniel, capítulo 9, verso do 11 ao 13. Depois leia. Está escrito assim, Lei de Moisés. Lei de Moisés. Gênesis faz parte do livro da lei. Então, esses outros livros apontam que Moisés seja o autor do livro do Gênesis. Tema. Gente, o livro, ele já revela o que se trata. O que é que o livro trata? O livro trata o começo de tudo. O começo dos céus, o começo da terra, o começo dos mares, o começo dos animais, o começo de tudo, do homem, da queda, do pecado, do primeiro casamento, do primeiro homicídio, do primeiro sacrifício, da redenção, das nações, tudo. Além desses temas, o livro de Gênesis traz outros temas muito específicos que é muito debatido na área filosófica, científica, teológica. E são temas estes que faz uma pergunta: quem é Deus? Como o homem surgiu? Essa daí é a teoria da evolução, muito debatido, criacionismo e evolucionismo. São temas muito específicos que Gênesis traz, O homem e o pecado, Cristo Jesus revelado no livro do Gênesis. São temas muito importantes e debatidos. Esfera de ação. O que é esfera de ação? Esfera de ação determina o tempo do livro. A gente vê da criação do homem, ou seja, de Adão, até a morte de José,
o livro abrange um período de 2.315 anos. Você sabia disso? Pois é, Gênesis é o livro mais antigo e mais longo de toda a Escritura. É Gênesis. Pessoas chaves. Quem são as pessoas chaves do livro de Gênesis? As pessoas chaves são Adão, Eva, Abel, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. São as pessoas chaves, são as pessoas que mais têm notariedade no livro do Gênesis. E Ló também. Tá vendo aí? Esse aqui é o panorama rápido, básico do livro do Gênesis. Agora vamos para mais um livro chamado Êxodo. Gente, o livro do Êxodo é o livro que registra a redenção, a libertação, a saída de Israel do Egito. É o livro que registra os acontecimentos e o desenvolvimento de Israel no Egito como nação. Deus ele fez uma aliança com Abraão. A gente vê isso em Gênesis capítulo 15 e capítulo 17, depois leia, onde Deus fala para Abraão que levaria a nação de Israel e onde para o Egito e eles ficariam ali por 400 anos. Por 400 anos e assim acontece. Lembre que o Egito era a maior potência daquela época. O Egito ele dominava toda a Palestina, Fenícia e Síria. Lembre, não é Assíria, Síria. Entretanto, quando José morre, levanta-se outro faraó, da onde não conhecia José e nem os israelitas, e passa a escravizar. Entretanto, Deus ele se levanta e levanta um libertador para tirar o seu povo da escravidão gerada por Faraó, e Deus tira com mão forte o seu povo do Egito. Êxodo no hebraico, não é êxodo, no hebraico é Shemote. Êxodo foi a tradução da Septuaginta que deu esse nome. Então, êxodo significa saída, retirada, partida. O tema do livro do Êxodo é a saída de Israel. É a libertação, é lei, é a história da salvação. São temas. É Deus conduzindo a história da nação. É Deus conduzindo a história da nação. É Deus controlando. O tema leva a Deus como Deus soberano, como Deus juiz, como Deus que controla, como Deus que guarda, como Deus que é reto. O Deus que sustenta o seu povo, o Deus que revela o seu nome para Moisés, eu sou o que sou, são temas muito específicos, temas muito importantes para o nosso conhecimento. Tabernáculo, Arca da Aliança, são temas que o livro traz. Quem é o autor do livro do Êxodo? Claro, né, gente? O autor do livro do Êxodo é Moisés, isso mesmo, Moisés. A esfera de ação do livro registra algo muito importante. Do nascimento de Moisés até o término da construção do tabernáculo no Monte Sinai, leva um período de aproximadamente 40 anos. 40 anos. Aqui Moisés
ele já estava aqui já com seus 80 anos. Isso. Aqui Moisés já estava com quase os seus 80 anos. Com quase os seus 80 anos. Então leva o período, o livro ele tem um período de 40 anos. Quem são as pessoas chaves do livro do Êxodo? As pessoas chaves do livro do Êxodo é Moisés, é Miriam, é Arão, é Faraó, é a filha de Faraó, é Jetro, isso mesmo, Jetro. Gente, a filha de Faraó é importante porque abaixo de Deus, se não fosse ela que resgatasse a criança, no qual ela dá o nome de Moisés, talvez se ela tivesse o seu coração ruim, porque o seu pai já tinha decretado a morte de todas as crianças e ela resolveu guardá-la e cuidá-la. Então, abaixo de Deus, ela também é importante nessa história. Então, esse aqui é o panorama do livro do Êxodo. Autor, Moisés, título, Shemote, que a Septuaginta traduziu para Êxodo, que significa partida, retirada. Tema, vários, história de Israel, história da salvação, saída, libertação, Deus revelando o seu nome. Esfera de ação, 40 anos e pessoas chaves eu acabei de falar para vocês. Levítico. Gente, o livro de Levítico trata-se de registros de leis referente aos levitas e sacerdotes. O livro prescreve a vida santa, sacrifícios, sangue, expiação. O livro enfatiza a santidade corporal e espiritual. O que eu acho isso aqui importante é que Deus, no Egito, no livro do Êxodo, Deus tira o seu povo do Egito. No livro de Levítico, Deus tira o Egito do seu povo. Sabe o que é? Isso é muito importante. Eu vou repetir isso aqui. Em Êxodo, Deus tira o Egito, Deus tira o seu povo do Egito. Em Levítico, Deus tira o Egito do seu povo. A gente aqui está vendo um processo de crescimento espiritual. Olha que coisa muito importante. A gente está vendo aqui um processo do crescimento espiritual. Não é porque eu aceitei Jesus hoje que a minha espiritualidade e comunhão com Ele vai estar no topo, não. Isso é um processo. Claro que as correntes caíram, os grilhões se quebraram e agora eu sou livre e tenho acesso direto para com Deus. Mas o meu crescimento espiritual é um processo. É um processo. Aleluia. Aleluia. Então, Levítico trata-se da tribo de Levi. É quando Deus escolhe Arão e os seus descendentes para serem sacerdotes. Os levitas serviam no tabernáculo. Quem é o autor do livro de Levítico? O autor é Moisés. A expressão "disse o Senhor a Moisés" ocorre no livro de Levítico 56 vezes. 56 vezes. Aqui a gente vê um livro que é dado pelo próprio Deus. É o próprio Deus falando o que o livro tinha que ter, o que o livro deveria ter. Isso é muito importante. O título do livro Levítico é dado pela Septuaginta, que significa pertencente aos levitas. O tema do livro é santidade, é vida santa. É isso aí. A esfera de ação do livro de Levítico, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. O livro é dado a Moisés na tenda da congregação.
tenda da congregação. A palavra tenda da congregação no original é tenda do encontro. Foi na tenda do encontro, durante 11 meses, que Deus ele dá o livro de Levítico a Moisés. Você já entendeu que quando a gente entra na tenda do encontro, Deus ele se revela de maneira profunda para conosco? É na tenda do encontro que a gente ouve a voz de Deus. É na tenda do encontro que Deus ele revela a sua palavra de uma maneira muito profunda. É na tenda do encontro que a nossa comunhão cresce. É na tenda do encontro que Deus faz algo extraordinário. O livro de Números. Gente, o livro de Números é o livro da peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, mas a provação pela desobediência. O livro ele registra todas as tribos de Israel, e revela nem tudo que começa bem termina bem, A gente vai ver isso. O autor do livro de Números é Moisés. O seu título em hebraico é Midabar, que significa no deserto. Números foi dado pela Septuaginta. O seu tema é o fracasso de Israel. É a peregrinação como fruto da desobediência. É a rejeição da aliança. Isso são temas dados ao livro de Números. A esfera de ação, o livro tem aproximadamente 39 anos. 39 anos o livro de Números tem. As pessoas-chaves é Moisés, é Josué, é Arão, é Eleazar, é Corá, é Balaão, entre outros. Esse aqui é o panorama do livro de Números. O livro de Deuteronômio. Gente, Moisés ele tinha aproximadamente 120 anos. E ele conta a história de como Deus tirou o seu povo do Egito e os guiou pelo deserto rumo à terra prometida e para receberem as leis no Monte Sinai. Devido à desobediência de Israel a se recusar a entrar na terra prometida, eles ficaram sem destino no deserto por quase 40 anos. Moisés ele reúne o grupo de Israel para lembrá-los da fidelidade ao Senhor e para encorajá-los a serem fiéis e obedientes ao seu Deus quando entrarem na terra prometida. Então, o livro de Deuteronômio é trazendo à memória aquilo que não pode ser apagado, é trazendo à memória para serem fiéis e obedientes ao Senhor, para que as bênçãos sejam continuamente estabelecidas na vida deles. Então, o autor do livro de Deuteronômio é Moisés, isso mesmo. Deuteronômio é o nome dado pela Septuaginta, como eu já falei para vocês, que significa segunda lei. Segunda lei. Gente, o tema do livro de Deuteronômio é a lei, é a segunda lei. Esfera de ação, o livro ele tem praticamente 2 meses. Pessoas-chaves é Moisés e Josué. Preste atenção aqui, que eu vou resumir isso aqui agora. Preste atenção. Moisés ele tinha 40 anos quando saiu do Egito. Quando Deus o chamou para dar libertação ao povo de Israel, Moisés tinha 80 anos. Durante todo esse processo, Moisés, no livro de Deuteronômio, ele tinha 120 anos. Mas preste atenção em uma coisa aqui.
O livro de Levítico tem 11 meses. O livro de Números tem 39 anos. Então a gente aqui só falta um mês para 40 anos. E Moisés já tinha 80 anos. E o livro aqui tem 2 meses. Isso significa que Moisés, ele morreu com 120 anos. Moisés, ele morre com 120 anos, mas só que tem um mês ainda. Tem o quê, gente? Ó, um mês. E quem deu continuidade para escrever o livro referente à morte de Moisés? Quem escreveu sobre a morte de Moisés? É por isso que as pessoas chaves do livro de Deuteronômio é somente Moisés e Josué. Porque possivelmente Josué tenha escrevido, registrado os acontecimentos da morte de Moisés. Fica aqui o panorama dos primeiros 5 livros da Bíblia e do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe.